buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos a otra sesión más de nuestro programa Metroentrevistas, un tiempo de análisis y debate en el que dialogamos con expertos sobre diversos ejes temáticos de relevancia para la ciencia política. Mi nombre es Beatriz Vázquez y tengo el gusto de conducir la entrevista del día de hoy, en el que trataremos sobre la segunda parte del eje la ciencia política como disciplina y el tema específico de la situación de la ciencia política en Brasil. Para ello, tenemos el gusto de contar con la presencia de Olivia Pérez, quien es doctora en ciencia política por la Universidad de Sao Paulo, es magíster en sociología también por la misma universidad y especialista en tecnologías, formación de profesores y sociedad por la Universidad Federal de Itajubá. Actualmente es profesora adjunta en la Universidad Federal de Piauí, vinculada a los cursos de bachillerato y maestría en ciencia política y el programa de posgrado en políticas públicas. Su área de investigación engloba temas como participación, asociaciones, sociedad civil, movimientos sociales, colectivos y marcadores sociales de la diferencia. Asimismo, es líder del grupo de investigación registrado en el CNPq, Democracia y Marcadores Sociales de la Diferencia. Sea bienvenida, doctora Olivia. Olá, Beatriz, buenos dias a todas, a todos e a todas, que é como falamos em Brasil, de maneira inclusiva. Estou muito agradecida por a oportunidade de participar em essas atividades que formam parte do 6º macrocolóquio de estudantes de ciências políticas e os felicito pela iniciativa, que é uma forma de divulgação científica que também ha sido valorada em Brasil muito recentemente. Como verão, não hablo muito bem o espanhol e quando hablo com colegas argentinos. Me desculpo por los errores que cometo al hablar, intentaré hablar despacio. Como sabe el público que nos sigue, el tema de nuestra anterior entrevista fue el de la situación de la ciencia política en América Latina en general. Sin embargo, como nos había comentado nuestra invitada previamente, entre los países latinoamericanos, la ciencia política de Brasil es un caso particular y sobre ello hablaremos el día de hoy. En ese sentido, la primera pregunta tiene la intención de aproximarnos a aquel panorama. ¿Cuál ha sido el desarrollo de la ciencia política en Brasil? Daria uma descrição general da ciência política em Brasil. Temos nossa própria associação, que é a Associação Brasileira de Ciência Política, presidida por uma mulher, a professora Luciana Veiga, e fundada em 1986 e que se reúne cada 2 anos e o próximo encontro será o próximo ano. A associação também mantém uma revista internacional, a Brazilian Political Science Review, a que se cede por Cielo e seria muito interessante para vocês saber um pouco mais do que nós estamos fazendo, aunque também há artigos de outros países. Há uma divisão na ciência política brasileira, hecha por uma das agências do governo, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A ciência política está dividida em teoria política, Estado e o governo, o comportamento político, a política pública e a política internacional. Vejam, é interessante que dentro da ciência política está a área das relações internacionais, aunque as relações internacionais se han ido desmembrando e andando à sua maneira. Este desmembramento da ciência política também se pode observar em el caso de los cursos de pré-grado, e aqui há 100 anos todos cursavam o curso de Ciências Sociais em Brasil. Mientras que hoje há 5 cursos específicos de pré-grado em ciência política em universidades privadas e 6 em universidades públicas, assim como também há cursos de pré-grado em relações internacionais e gestão pública. Os cursos de pós-grado han sido durante muito tempo independentes de outras ciências sociais, como a sociologia e a antropologia. Hoje contamos com 89 programas de maestrias e doutorados evaluados em área de ciências políticas e relações internacionais. E esta ampla área inclui estudos em área de ciência política, políticas públicas, relações internacionais e defesa. De modo que puedo señalar sistematicamente 3 tendências no campo da ciência política em Brasil. A primeira é desfasamento das ciências sociais em el pré-grado, que está sucedendo em algumas universidades, onde a ciência política está em outro departamento, diferente à sociologia e à antropologia.
La segunda tendencia son los cursos de relaciones internacionales que han sido independientes, separándose de la ciencia política. Y una tercera tendencia son los cursos de políticas públicas, gestión pública y administración pública, que tienen una fuerte carga de ciencia política, pero aplicada a la gestión. Incluso para reunir estes últimos cursos, ahora tenemos en Brasil el campo de públicas. Entonces, podemos ver una tendencia hacia la fragmentación de las ciencias sociales y la ciencia política en sí. Una curiosidad es que debido a que la ciencia política en Brasil es una área específica y desplazada de otras disciplinas, hablamos de ciencia política en singular y no de ciencias políticas en plural. Ahora nos interesa conocer cómo se ha dado el desarrollo de la ciencia política en Brasil en contraste con el desarrollo en otros países de la región latinoamericana. Bueno, me gustaría empezar por explicar algunas características de la ciencia política brasileña que me parecen diferentes a la ciencia política latinoamericana y que ayudan a explicar nuestras especificidades y quizá la mayor distancia de las discusiones que se llevan a cabo en América Latina. En primer lugar, Brasil es un país de tamaño continental, lo que nos hace tener diferencias en la ciencia política en las 5 regiones que componen Brasil. Esto enriquece la ciencia política, así como a otras ciencias, pero también provoca cierta endogenia, considerando que es difícil estar atento a lo que está sucediendo en las 5 regiones de Brasil. Por ejemplo, las revistas de ciencia política más importantes se encuentran en el sureste y algunas otras en el sur y el medio oeste. Y es la producción de esas regiones que es mejor, más conocidas. Se sabe menos sobre los investigadores y las reflexiones desarrolladas en la región noreste, que son las regiones más pobres de Brasil. Incluso hablamos de una ciencia política centrada en el sureste, porque allí están las ciudades más ricas, los cursos más antiguos y que reciben más atención en los encuentros y que también tienen más publicaciones en las revistas. Entonces, ya es un desafío saber más sobre Brasil y es un desafío aún mayor saber más sobre lo que está sucediendo en América Latina. En segundo lugar, las ciencias sociales en Brasil, incluida la ciencia política, hacen muchos estudios de caso. Es decir, nos estudiamos a nosotros mismos, nuestro pasado, nuestros autores y nuestros problemas. Hoy en día todavía existe una tendencia a la comparación, pero aún no es una tendencia la comparación con América Latina. Outra dificuldade para relacionar-se mais com a América Latina é o idioma. Aprendemos inglês em las escolas, pero no espanhol. Como todos ustedes de América Latina hablan el espanhol e têm uma conexão, inclusive com Espanha, nós outros aqui nem sequer sabemos bem o que se hace em Portugal, que tem o mesmo idioma. Uma quarta dificuldade para acercar-se à América Latina está relacionada com a influência norte-americana na ciência política brasileira. As ciências sociais em Brasil nasceram bajo uma forte influência europeia, a ciência política hoje, especialmente em algumas áreas, como os estudos sobre instituições, estão mais cerca das explicações norte-americanas e mais quantitativas. Por supuesto que no es posible generalizar, hay áreas que tienen más integración y conocimiento con lo que se hace en América Latina. Por ejemplo, el área de relaciones internacionales, estudios de comportamiento político y opinión pública, y el área de participación de la sociedad civil, especialmente estudios sobre feminismos. Pero eso podría cambiar. Existe uma necessidade de internacionalização dos programas de pós-grado em Brasil, tanto em termos de reflexão como por nossos estándares de avaliação.
Devido a esta pressão, os investigadores han estado tratando de estabelecer alianças com investigadores de outros países. Em meu caso, busquei a internacionalização com o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, CLACSO, e por isso me encontro com colegas de América Latina, pero esto não é comum. Em geral, se busca a internacionalização com universidades do norte global, pero espero que Peru logre estrechar estes laços com brasileiros. Y definitivamente también esperamos que se pueda dar más esa integración, ¿no? En Latinoamérica con Brasil. Bien, ahora ya teniendo claro el panorama del desarrollo de la ciencia política brasileña y sus diferencias con la ciencia política en otras partes de la región, queremos aterrizar en el contexto actual de la COVID-19. Por ello, la siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido las tendencias de estudio de la ciencia política en Brasil a raíz de la pandemia? Bueno, durante o período, muitos investigadores se dedicaram a estudar os problemas causados por la pandemia. Pero uma área que se destacou foi a que começou a estudar as ações de los estados e municípios, esferas subnacionais, durante a pandemia. Isto se deve a que Brasil é uma república federativa em la que o presidente é responsável de coordenar as políticas públicas. Pero o caso de Brasil foi diferente, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, desde o início da pandemia, ha negado a importância da enfermidade, defendendo medicamentos como a cloroquina sem nenhuma eficácia e opondo-se ao isolamento social. Ante este vacío en las acciones del presidente, los 26 estados más el Distrito Federal, o sea, las unidades subnacionales, começaram a tomar suas próprias medidas em relação à pandemia e os politólogos começaram a monitorar as ações destes estados. Primeiro, mapeando o que estava sucedendo e a que não existia tal mapeio por parte do governo federal. Por lo que, em certa medida, foi uma investigação com caráter de denúncia em relação ao projeto político do presidente Jair Bolsonaro, o que nos levou ao abismo, e também na forma de dar a conhecer o que estava sucedendo. Então, os estudos que mais cresceram durante a pandemia foram os da área de políticas públicas e da área de instituições políticas. Outra área que se destacou e já estava em aumento antes da pandemia foi a discussão sobre gênero e feminismo. Durante a pandemia, as mulheres foram mais afetadas, lo que ha dado lugar a estudos e denúncias, e aqui cito a importante iniciativa da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, que reuniu mulheres para pesquisar a pandemia. Aún retomando as tendências da ciência política em Brasil, aunque não necessariamente só por la pandemia, não podemos olvidar o avanço em la preocupação por la metodologia em los estudos, em particular, a adoção de técnicas quantitativas. A adoção de técnicas quantitativas não está presente em todos os campos da ciência política, pero ha ido crescendo principalmente em estudos eleitorais, comportamento político e instituições, e ha ajudado a diferenciar o campo da ciência política em relação a outras ciências sociais. A ciência política brasileira se ha ido acercando-se ao modelo norte-americano, aunque há diferenças dentro do campo, incluso resistências a este enfoque. Okay. Vemos que en este siglo la ciencia política se ha ido institucionalizando en varios países, lo cual ha generado diversas reacciones y ahora nos interesaría conocer cómo se ha dado, ¿no?, el caso en Brasil. Entonces la pregunta vendría a ser, ¿cómo se ha realizado el proceso de institucionalización de la disciplina en Brasil? Bueno, a história da ciência política que lhe contarei aqui foi escrita por el politólogo André Marenco em um livro intitulado Ciência Política em Brasil,
organizado por Leonardo Britzer, Carlos Milani e Maria do Socorro Braga. Recomendo este livro, está disponível em internet, por isso peço permisso aqui para reproduzir um pouco do capítulo de Mareco. A ciência política em Brasília ha cumprido 5 décadas de atividade profissional, se consideramos como hitos a criação do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais em 1966. O programa de pós-grado em Ciência Política em Brasil tem seu momento inaugural em 1969, com a criação de maestrias em Ciência Política em la Universidade Federal de Minas Gerais e Ciências Políticas e Sociologia em el antigo Instituto Universitário de Investigações de Rio de Janeiro. El ano seguinte, se inaugurou o primeiro doutorado em Ciência Política do país em la Universidade de São Paulo e outra maestria em la Universidade de Campinas. A presença de ciência política em países como Argentina, México, Chile, precede ao estabelecimento de regimes autoritários. Em Brasil, não. A Constituição do Campus se produziu mais tarde, coincidindo com a presença de instituições autoritárias, o que pode haver inibido sua expansão através de cursos de pré-grado. A implantação da ciência política brasileira em los estudos de pós-grado precede a sua presença em cursos de pré-grado e a formação de uma associação científica. Sem embargo, o ritmo de criação de cursos de pós-grado todavia era lento. Hago aqui um comentário em relação com os dados de Marenco, que é o hecho de que a expansão dos programas de pós-grado em ciência política em Brasil se ha acelerado em los últimos anos como parte da planificação do governo brasileiro em las administrações do Partido dos Trabalhadores, especialmente a princípio da década de 2000 com Lula, que foi eleito como presidente. Durante o período que os partidos dos trabalhadores estavam em poder, houve um esforço por internalizar os programas de pós-grado, porque os primeiros programas foram nas regiões sureste, a região mais rica do país. Mientras que, nos últimos anos, houve um esforço financeiro para que os programas se estendessem para as distintas regiões do Brasil, alcançando o número de 89 maestrias e doutorados em a área de ciências políticas e relações internacionais. Este programa de expansão logrou reduzir algumas assimetrias regionais, pero quedam muitas outras assimetrias e desigualdades, considerando que as maiores inversões se encontram em las regiões mais ricas da região sudeste. Os programas mais periféricos aún padecem dificuldades de publicação, trabalho docente excessivo, falta de inversões, e por esta e outras razões não estão também evaluados em nosso sistema de avaliação de programas de pós-grado. Bien, ahora hemos llegado a la última pregunta que está dirigida a conocer unas reflexiones finales sobre el tema. Desde su perspectiva, ¿qué papel debe cumplir la ciencia política en Brasil y hacia dónde debe apuntar? Temos aqui uma discussão muito interessante sobre a profissionalização da ciência política, porque temos cursos específicos de pré-grado em ciência política, pero não é uma profissão regulada, é decir, não há exames públicos para vacantes específicas para politólogos. Esta é uma discussão que se está levando a cabo porque ha aumentado o número de cursos de pré-grado e pós-grado, pero a própria academia não ha ido absorvendo a estes profissionais, ao contrário, as universidades han sido atacadas por el atual presidente Bolsonaro. Por isso, há debate sobre a necessidade de profissionalizar a ciência política, ajudando a los egresados de la carreira a conseguir trabalho. Esta não é uma discussão fácil, porque há muitos buenos profissionais formados
em cursos distintos à ciência política que estão em contra da regulação, argumentando que reduz a possibilidade de que buenos profissionais também puedan investigar e falar sobre o campo. Outro desafio para nós outros ha sido em relação com os estándares de avaliação do sistema de pós-grado brasileiro, que exige que nossas investigações e intervenções tenham um impacto nas políticas públicas. É comum a percepção errônea de que nossas investigações são só para pares e que têm pouco impacto em la realidade prática. Para dar respostas a estas críticas, um dos requisitos que se ha impuesto é realizar uma investigação que tenha impacto em las políticas públicas. Nota-se que, na atualidade, o que mais pontua em los estudos de pós-grado em ciência política é a publicação de artículos em revistas de alto impacto. Isto pode cambiar em los próximos anos, o que ha provocado dúvidas e angústia entre os politólogos que han sido socializados por outro modelo de promoção e reconhecimento profissional. Pero hoje, o que mais pesa em la avaliação dos programas de pós-grado e que define a carreira do cientista político, do politólogo, é a publicação. Aunque também é importante a formação de maestros e doutores e a internacionalização dos programas. Então, para nós outros brasileiros, é muito interessante ter colegas de investigação de outros países que gestionem intercâmbios de estudantes, investigações conjuntas, publicações e outras atividades. Por isso, queria invitar a los peruanos a conhecer as revistas brasileiras, os politólogos brasileiros, por exemplo, disponíveis em sistema Cielo e trabalhar com colegas brasileiros. Tenha em conta que, curiosamente, não todas as revistas e publicações periódicas latino-americanas publicam artículos em português, pero a maioria das boas revistas brasileiras publicam artículos em espanhol, por lo que los invito a conhecer e a ajudar a fortalecer a relação entre Perú e Brasil. Muchas gracias, doctora Olivia. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Sin embargo, antes de dar unas palabras de despedida, no sé si desearía dar unas palabras a nuestro público en Perú, a los futuros politólogos que nos están viendo. Sim, me despido aqui, agradeço muito a oportunidade de falar contigo, Beatriz, de participar dessas atividades. Como falei, convido todos os peruanos, politólogos peruanos, a conhecer e estabelecer parcerias de trabalhos com os brasileiros, porque nos interessa muito os intercâmbios. Muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto tenerla aquí en nuestra quinta entrevista y esperamos contar con usted en otra oportunidad. Muchas gracias.